Olá, bom dia, graça e paz a todos os queridos irmãos, amigos da família Dev e a todos aqueles que irão visualizar este vídeo. Esta manhã estamos falando sobre o tema desta semana, que é a esperança, e queremos trazer um texto da Palavra de Deus para os queridos e esperamos que vocês estejam bem. Olha o que nos diz Jeremias, capítulo 3, e o versículo de número 16 e 17, versículo 16, 17, 18 e 21. Ele diz: quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Imagine a situação que estava vivendo. Cobriu-me de cinza, ou seja, vergonha, né? E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, já não tinha mais de onde tirar ânimo, como também a minha esperança no Senhor. Então, o caos estava instalado. Mas olha o que ele diz no versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Qual era a esperança de Jeremias? Diante de todo o caos que Jerusalém estava vivendo. O povo de Israel não ouviu a palavra de Deus profetizada pelo profeta Jeremias. E ele não passou 1 ano, 2 anos, foi 40 anos profetizando para que o povo de Israel voltasse para a presença de Deus. Mas o povo preferiu não dar ouvido, mesmo cumprindo-se o que o Senhor havia prometido. E então, o Senhor faz com que Jeremias expresse que, mesmo diante do caos, Babilônia tinha tomado posse do povo de Israel, tinha saqueado seus bens, suas virgens tinham sido levadas cativos, seus filhos, a face dos velhos era esbofeteada, não havia respeito nenhum pelo povo de Deus. Tudo isso por conta da desobediência desenfreada do povo de Israel. Mas no versículo 21, ele se recorda e a sua memória e diz que mesmo diante do caos, há esperança. Disso me recordarei, ou em algumas traduções diz, trago à memória aquilo que me dá esperança. E sabemos que esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é esperar, a outra é esperança, ter esperança. Quando se tem esperança, mesmo diante do caos instalado, você não fica atrofiado, acomodado, estagnado. Você avança, pois já disse Mário Cortella, ele tem um texto muito interessante que diz que a vida é curta para ser pequena, ou seja, não devemos torná-la ela pequena. E esperança é inspirar-se, é agir, é continuar. Não importa a situação que estejamos vivendo. Nesse momento de pandemia, a ordem da parte da palavra de Deus foi a mesma que foi dada a Israel diante do obstáculo que era o mar que estava à sua frente, os inimigos que vinham atrás, e a ordem do Senhor é: diga ao povo que marche, ou seja, avance. Ter esperança é exatamente isso aí. Mesmo em situações difíceis, manter o equilíbrio e passar a agir, tomar medidas de acordo com a orientação de Deus, para que possamos então ter a vitória, usufruir da vitória. Lembre que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E o Mário Cortella é interessante que ele diz que é o seguinte: quando a tragédia não acontece quando deixamos de viver. Não é quando morremos, mas sim quando temos morte cotidiana, ou seja, mesmo em vida não há mais esperança, né? Não temos mais ação, estamos estagnados. Isto é morte cotidiana, é deixar de agir. Lembra do que Jó fez? O caos estava instalado.
ele questionando com o Senhor, seus amigos lhe questionando. E aí, quando ele conheceu o Senhor de fato, e não apenas de ouvir falar, ele então calou-se e Deus então pôde responder quem de fato ele era, de quem era o poder, de quem era o domínio. Então Deus tem o domínio, tem o poder sobre as nossas vidas. E aí Mário Cortella prossegue dizendo assim: a tragédia não é quando os homens morrem, mas quando morre dentro dos homens a esperança, mesmo estando vivo. É o que a palavra de Deus nos assegura, lá em Provérbios capítulo 23, verso 7. Nós somos aquilo que nós nos vemos no espelho. Todas as manhãs nós temos que olhar para o espelho e ver que há esperança. Deus nos deu o dia, nos deu a saúde, nos deu paz, está nos dando o trabalho, nós temos um lar, temos uma família. Por que não ter esperança? Por que nos acomodarmos? Por que nos mantermos como se estivesse tudo muito ruim? Imagine, irmãos, a situação de Israel. Eles trocavam seus bens por alimentos. Não tinham liberdade na sua própria pátria, perderam a liberdade, foram levados cativo. Mas, mesmo diante da situação em que eles viveram, o profeta Jeremias pôde profetizar sobre esperança. Não se esqueça, esperança vem do verbo esperançar, e não de esperar, sentar, né, e ver a morte passar. Não vá na onda daquela música que diz, deixa a vida lhe levar. Não, você tem que levar a vida e não deixar ela te levar. É viver a vida que Deus te proporcionou, mesmo neste momento de pandemia, que é um momento muito atípico ou propício para que as pessoas sentem e deixem as coisas passarem. Não, nós temos que agir com a nossa fé, agir com a nossa confiança e com a nossa esperança em Deus. Lembra do que o profeta Abacuque disse? Poderia se instalar o caos em todas as áreas da sua vida, mas ele continuaria esperando no Senhor, ou seja, agindo. Gideão também quis se comportar-se como apenas esperar. A família menor, da tribo mais pobre, e aí ficou colocando obstáculos. O Senhor disse, varão valoroso. Olha só, irmãos, nós precisamos entender, nesse tempo de pandemia, temos que despertar e levantar, porque ter esperança em momentos de bonança não é ter esperança. Agora, ter esperança em momentos de caos, aí sim é demonstrarmos que nós temos esperança no Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te fortaleça e te dê uma quarta-feira linda e abençoada. Quero orar por você, você que não há mais esperança, né? Não tem mais ânimo, não tem mais como agir. Deus vai te dar força e tu vai agir. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo, que é o nosso paracleto, o nosso ajudador, dê condições a todos os teus servos a manter a esperança viva, pois o Senhor Jesus, que é a nossa esperança, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Por isso, Espírito Santo, toma em tuas mãos as nossas petições e orações, que cumpra a vontade do Senhor em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.